observei o calhandre nos campos, perto da minha casa. São criaturas tão humildes e modestas que só precisam de um gole d'água e de algumas amoras para viver. E voar pelo céu. Um dia, eu fiquei pensando que nós também poderíamos ser felizes se nos contentássemos com pouco como os calhandres, se pudéssemos viver como eles vivem, cantando e agradecendo a Deus que nos criou. E foi por isso que viemos a Roma, para pedir o seu conselho. Ora, que conselho eu poderia dar a vocês, meu jovem e caro irmão? Deus deu a vocês o dom mais precioso, a graça de se aproximar dele através de suas amadas criaturas. Que mais podem querer? As pessoas simples nos compreendem, mas as outras, talvez tenhamos cometido erros. É isso que nós queremos saber. Não é possível, Santo Papa, viver de acordo com os ensinamentos de Nosso Senhor? Ou será que pecamos por presunção? Se o caso for esse, então gostaríamos que Sua Santidade nos dissesse os nossos erros. Meu querido filho, os erros serão perdoados. Na nossa obsessão com o pecado original, nós também geralmente esquecemos a inocência original. Não deixem isso acontecer com vocês. Vocês me trouxeram, meus filhos, uma grande alegria e um pouco de tristeza. Eu também comecei a minha vocação há muito tempo, do mesmo jeito que você. Mas com o tempo, todo esse entusiasmo passou. E as responsabilidades do governo da igreja tomaram conta de mim, como pode ver. E o que acontecerá com aqueles que vierem depois de você? Você já pensou o suficiente neles? Mas se isso é verdade para nós, como pode não ser verdade para eles? Nós estamos incrustados de riqueza e de poder. Você, na sua pobreza, nos deixa envergonhados. Francisco. Francisco. Vá em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregue a verdade para todos os homens. Que os seus discípulos aumentem aos milhares e que floresçam como a palmeira. Que nosso Senhor esteja com você. Em suas mãos. E eu a seus pés. Oh. Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Leonardo Silveira e o papo de hoje vai ser sobre um texto de Dona Joana, Irmão da Natureza, que é uma homenagem a São Francisco de Assis. Ela narra um pouco da experiência de Francisco e da importância desse espírito para nos ajudar a compreender melhor a proposta crística nesse planeta.
São Francisco de Assis, ele pode ser resumido, se é que isso é possível, né, sintetizado como um espírito que veio nos mostrar o que de fato significa ser humilde, né? Porque o pobrezinho de Deus, esse significante tão constantemente atribuído a ele tem um significado muito profundo, para além da materialidade, né? Para além das roupas simples, para além da pobreza material. São Francisco de Assis vem nos ensinar o verdadeiro significado daquela frase que Cristo nos traz, né? O reino de Deus pertencerá aos pobres de espírito. Pensando que no período em que esse espírito reencarna, a Igreja Católica ela estava no seu apogeu, né? E inclusive era uma igreja já muito poderosa na Europa, profundamente implicada nos processos políticos e econômicos do seu tempo, e era uma igreja que vivia uma fase de grande ostentação de riqueza e de poder. E São Francisco de Assis vem nos mostrar que a proposta crística apontava para um lado reverso. Diferente dessa ostentação e desse poder material, o que a proposta crística nos trazia era a face do poder do amor, não do poder da riqueza e da matéria, não do poder da violência. E São Francisco de Assis simboliza, né? Ele vem para mostrar a essa igreja que ela estava indo no sentido oposto. Interessante é que quem era o Papa na época em que São Francisco começou o seu apostolado era o Papa Inocêncio III, que foi um Papa muito importante para a Igreja Católica. Ele foi um reformador. E um dia antes de São Francisco aparecer na frente dele, junto com 12 companheiros, para pedir autorização para que eles pregassem o Evangelho pela Itália, esse Papa sonhou que a sua igreja, né, a sua catedral, ela estava prestes a ruir, e que aparecia um monge vestido com roupas muito simples, né, um tecido bem grosseiro, e era esse homem, né, esse monge magro, jovem, vestido com um borel, ou seja, com um tecido rústico, não era um tecido de ostentação, não era um tecido de reis da terra, era um tecido de pessoas pobres, e era esse homem quem sustentava, né, as muralhas vacilantes da sua catedral. No dia seguinte, São Francisco aparece para fazer a solicitação, e esse Papa diz, na verdade, é por meio deste homem piedoso e santo que a Igreja de Deus será restabelecida nas suas bases, né, com sua doçura, né, com sua não violência, com sua afabilidade. É esse o Espírito quem pode reconstruir as bases dessa igreja que estava se desvirtuando, porque se tornava mais uma potência da terra do que uma potência divina. Francisco havia sonhado que a divindade tinha lhe feito um pedido, né? Francisco, vai reconstruir minha casa porque está a ponto de desabar. Olha que interessante. E ele achava que a divindade estava se referindo a uma igreja, né, velha, de onde ele vivia, e que ele queria reconstruir. Ele queria autorização também para reconstruir. Mas a igreja que estava pronta a desabar era o princípio crístico, né? Porque já estava tão corrompido, né, entre o século XII e XIII, tão corrompido, né, na Europa, que não entendeu praticamente nada do que Cristo veio trazer, depois de 12 séculos. Então, a espiritualidade manda um reformador, mas é um reformador para além do reformador das leis, é um reformador
a exemplo do Cristo, de princípios vividos, porque São Francisco também não era um douto. Ele era um homem que tinha um certo conhecimento, que ele também não nasceu pobre, mas ele não era um teólogo. Ele era um homem simples, do ponto de vista intelectual, mas era um homem profundamente conectado ao Evangelho e extremamente amoroso. Então, a pobreza que São Francisco vem nos ensinar, a pobreza de espírito que Jesus referenciou, não é a ignorância, não é a falta de instrução, ou não é simplesmente você estar vestido com andrajos, né, ter poucos bens. É a humildade, né? Dispor-se dos bens materiais dentro do contexto de São Francisco de Assis equivalia a dizer: olha, o reino dos céus não se acessa por meio da riqueza material, nem dos títulos, nem da ostentação, nem do poder temporal. É o amor, é a compaixão. São Francisco eleva os outros seres, além do humano, à condição de irmãos. Nos irmana com a terra, nosso, né, primeiro ambientalista. Isso era extremamente raro na época, né? Os recursos naturais eram vistos como recursos para servir os homens, as necessidades dos homens. Era assim que as coisas eram vistas, ainda hoje são vistas dessa forma por muitas pessoas e por muitos estados, por muitos governantes e por boa parte da população, né? Como se fossem bens inesgotáveis. E o que ele vem nos trazer é uma relação de nos irmanando com os outros entes da natureza, com os outros seres que compõem o ecossistema. E, ao mesmo tempo, lutando para nos mostrar que é humildade, né? A humildade deveria ser o centro do processo e não a ostentação e o poder. A simplicidade, o acolhimento, a doçura e uma profunda comunhão com a divindade. Uma profunda empatia com o outro. Muitas vezes o que nos falta, muitas vezes até quando a gente começa a trilhar os nossos caminhos de autoiluminação, depois de chafundar na lama muito, né? A gente começa a se achar muito especial, mas mal começa os processos de autoiluminação através de qualquer patrimônio, né, filosófico, religioso, e a gente já se acha um ser iluminado e começa a vestir a toga da justiça e apontar os defeitos dos outros, nos instituindo o direito de legisladores, né, da moral alheia. Ao invés de fazermos o que o próprio Cristo nos orientou, que era tirar a trave dos nossos olhos antes de apontar para o cisco do olho do irmão. Empatia com a sombra do outro equivale também a entender que o outro tem o seu tempo, tem as suas dores, tem os seus processos. O que não basta que eu queira que o outro se liberte, ou porque eu acho que me libertei, que o outro se libertará. Porque da mesma forma como eu tive o meu tempo, né? Por isso que é processual. O processo evolutivo, por que a gente chama de processo? Porque é uma experiência processual, é uma experiência que não dá saltos, é uma experiência que não acontece de uma hora para outra no estalar dos dedos. Não é uma coisa artificial, mecânica, você não aperta um botão. É um processo de reconstrução, de ressignificação da sua forma, da minha forma, da nossa forma de pensar, de agir, de sentir as coisas, de sentir as relações. Isso você não muda de uma hora para outra. Então, a primeira evidência de um salto evolutivo é quando o espírito entende que as suas dores elas também são processuais e que as dores do irmão também são. Isso equivale a ter compaixão, né? Ter paixão com o outro. O que é isso? Não necessariamente você tem que ser conivente com a sombra do outro, mas é a empatia.
É entender que é difícil para quase todo mundo dentro desse planeta. É entender que cada um tem seu tempo. É entender que, se para mim algumas coisas parecem simples, outras já não são tão simples assim. Isso também se aplica ao outro. É não querer impor o nosso tempo ao tempo do outro. Isso é ter empatia. Isso é ter compaixão. E muitas vezes a gente não entende o lugar do outro porque também a gente não está vivendo, experimentando aquilo, ou a gente acredita que aquilo é pequeno, é menor. Mas essa é a nossa perspectiva. O outro tem a perspectiva dele. E talvez coisas que nós fazemos para o outro também parece besteira, parece bobagem. E é justamente a empatia que faz com que você tenha essa compaixão, né? Que você tenha esse acolhimento diante da sombra do outro, diante do que você entende que é a sombra do outro, mesmo que você não sinta da mesma forma, não pense da mesma forma e nem concorde. Mas às vezes o que o outro precisa é apenas ser entendido e ser acolhido em sua dor, em sua sombra, naquilo que ele ainda não consegue sentir diferente. É o grande exercício que São Francisco de Assis nos convoca a viver, porque ele viveu. É esse amor empático. É esse amor que acolhe. Até porque é muito difícil você reformar sem acolher. Certo? Porque a pessoa já está muito machucada. E a crítica, ela tem que entrar no lugar certo, na hora certa e da forma certa. É necessário que haja os processos de reforma, mas o tempo do outro é do outro. A dor do outro é do outro. Pode parecer bobagem para mim, mas quando eu sinto a minha, não parece tão bobagem, né? Não parece ser tão boba. E é justamente isso que São Francisco vem nos ensinar, essa humildade em nos relacionarmos sem querer que o outro seja a nossa imagem e semelhança. O que não quer dizer que a gente tenha que suportar tudo e tolerar tudo e não barrar nada, porque se você está vendo que o outro, né, está fazendo algo que vai produzir muitos malefícios, que está produzindo uma violência muito desorganizadora, esse outro precisa ser barrado. Esse outro precisa ser parado. Porque senão o efeito dessa violência vai ser desorganizador, vai ser devastador. Mas o próprio processo de barrar é isso, a gente tem que parar e pensar também. Será que agora é hora? Será que agora é hora de meter o dedo nessa ferida? Numa ferida que está sangrando, numa ferida que está em pus, numa ferida que ainda está muito aberta? Como eu posso acolher? Além da doutrinação. Qual é o momento certo da doutrinação? Nós espíritas precisamos nos perguntar isso. Porque não é doutrinar por doutrinar. Existem terras que ainda não estão preparadas. A própria metáfora que o Cristo traz, né, das diversas terras que estão aí para serem semeadas, onde as pedregosas, né, a semente não cresce, outra o sol queima, outra o solo fértil, equivale às condições existenciais e psíquicas dos seres, dos homens, né, dos diversos espíritos encarnados e desencarnados. Então, quando a gente se coloca no lugar de doutrinador, há de se ter muita humildade, há de se ter muito cuidado, há de se ter muito respeito. Porque, do contrário, você só critica. Você só coloca o dedo na ferida do outro. Porque se você quer colocar o dedo em alguma ferida, se você está com um impulso reformador, comece por você. Porque o seu exemplo arrastará. A gente percebe que todos os espíritos de alto vulto, de autoescola espiritual, eles arrastam, sobretudo, pelo exemplo e pela larga capacidade de amar e de acolher. Mesmo que eles não tolerem tudo, porque o Cristo não tolerou a hipocrisia. Tá aí um tipo de sombra que o Cristo foi muito pouco tolerante. Foi com a hipocrisia. Foi com a extrema contradição de dizer, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
Perdoe quando eu mesmo não consigo perdoar. Ou perdoo alguns em detrimento de outros. Por quê? Porque para alguns eu tenho mais afeto, eu tenho mais amor. Eu consigo tolerar mais o que eu considero sombra nesses que são mais caros para mim. Já outros, que são menos importantes, as ações que eu considero inadequadas desse outro me ferem mais. Mas eu também não tenho tanto vínculo, eu também não tenho tanto amor. Então, é esse tempero, é esse equilíbrio que um espírito como São Francisco de Assis vem nos ensinar, vem nos exortar, vem nos alertar para que possamos ter essa empatia com o próximo, para que possamos ter esse respeito com a natureza, esse respeito com a diferença, o que é diferente, o que não é humano, né? Irmão Sol, irmão Lua, irmão Lobo. Então, nesse fim de ano, São Francisco de Assis é extremamente importante para nos inspirar, para que possamos pensar em 2023, mas com maior empatia uns com os outros. E para finalizar, eu finalizo com um trechinho que Joana escreveu em homenagem a esse espírito lindíssimo, carinhosíssimo, amorosíssimo, humilíssimo, né? Super fofo. Nos termos contemporâneos, nós diríamos que São Francisco é fofo, porque ele é muito verdadeiro e ele é muito amoroso. Então, as vozes que proclamam a paz estão, às vezes, muito comprometidas com a guerra. E por isso, irmão Francisco, canta outra vez para nós o teu poema de amor nestes calamitosos dias que vivemos. Iremos fazer um grande silêncio interior, preparar os caminhos e aguardar que tu chegues, simples e nobre como o lírio do campo, bom e doce como o mel silvestre, amigo e irmão como o sol, para que tua voz nos conduza de volta ao rebanho que te segue e levas ao irmão liberdade, que é Jesus. O mundo de hoje aguarda teu retorno com a tua canção, pobrezinho de Deus, porque ela impregna as vidas com ternura, amor e paz. Que assim seja. Bom, amigos e amigas queridos, depois das belas reflexões, vamos ver o que nos cabe, o que precisamos melhorar, o que precisamos corrigir, o que estamos fazendo certo e vamos potencializar os nossos acertos, né? E vamos agora ao nosso cantinho da conexão, aquele lugar onde a nossa conexão é mais fluida, mais leve, mais tranquila, menos ruídos exteriores, né? Não esqueçamos de levar nossa água para fluidificar, ou um copo, ou uma garrafinha, como assim o desejarmos. Mas o importante é que estejamos num local tranquilo e com a mente ligada ao Pai Maior, a nossa conexão mental. E para facilitar a nossa conexão, vamos fazer os nossos exercícios respiratórios, inspirando profundamente, mentalizando toda a cura e toda a harmonização que nós desejamos ter, que precisamos ter. Vamos reter essa cura, vamos reter essa harmonização, essa paz, essa saúde que desejamos dentro de nós. E vamos expirar aquilo que não nos faz bem, que não queremos mais, que sabemos que nos agonia, que nos estressa, que nos faz perder a paz e a saúde. Mais uma vez, inspiremos profundamente. Toda a cura, todas as bênçãos que desejamos receber aqui agora neste momento, vamos retê-las dentro de nós. E expirando também mais uma vez aqueles resquícios que ainda insistiram em ficar, que não queremos mais. E uma última vez, inspiramos abundantemente, expiremos abundantemente paz, luz, todas as bênçãos, curas que desejarmos. E vamos expirar paz, paz no mundo, porque precisamos ter paz e ser paz e fazer a paz ao nosso redor. Conversemos agora, devidamente conectados com os nossos anjos guardiões, com os espíritos amigos que nos cercam e com esses atendentes fraternos, incansáveis. Gratidão imensa a esses nossos irmãos queridos que sempre estão conosco, limpando os nossos lares, os nossos campos, nos trazendo paz, harmonia, fluidos benéficos para os enfrentamentos necessários. Então vamos conversar com eles, dizendo o que mais nos aflige,
Se dores do corpo, podemos inclusive colocar as nossas mãos naquele lugar que mais incomoda. Se dores da alma, coloquemos a nossa mão nos nossos corações para que eles se aquietem e sejam plenos de paz e harmonia. Dores emocionais, podemos colocar as mãos no nosso plexo solar, que fica no centro da nossa barriga, 3 dedos mais ou menos acima do nosso umbigo, pedindo a cura das nossas emoções negativas, o fortalecimento das nossas emoções positivas, pedindo o que desejarmos pedir, na certeza que Deus, nosso Pai, nos dará exatamente o que nós precisamos receber. Então vamos mentalizar um imenso chuveiro de luz descendo abundantemente sobre as nossas cabeças. Podemos mentalizar uma luz branca, mas com nuances douradas, forte, potente, uma luz muito intensa, que nos banha os nossos 4 corpos, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nosso corpo mental, nosso corpo emocional, limpando todas as negatividades que se encontram acumuladas no nosso corpo vibracional, deixando-nos livres de influências negativas. E essas influências negativas, meus irmãos e irmãs, muitas vezes vêm dentro de nós mesmos por conta de sentimentos negativos que acumulamos. Então vamos deixar que essa luz penetre abundantemente o nosso corpo inteiro, vibrando pelo nosso chakra coronário, que é o nosso chakra distribuidor de energias, passando pelo nosso chakra frontal, limpando a nossa mente de medos, pensamentos negativos, repetitivos, nos trazendo clareza, indo até o nosso chakra laríngeo, nos libertando de bloqueios energéticos, para que a nossa palavra seja sempre bendita, tomando conta da nossa tireoide, paratireoide, nosso centro de comunicação, descendo até o nosso chakra cardíaco, nos banhando com essa luz de amor, que pulse, pulse, pulse amor no nosso coração, que esse amor vibre, vibre, vibre e se expanda para tudo e todos ao nosso redor. E essa luz vai descendo até o nosso chakra plexo solar, o nosso chakra das energias, da vitalidade, do realizar, do fazer, limpando todas as nossas emoções negativas, trazendo-nos paz, harmonia, tranquilidade. E essa luz intensa continua descendo, brilhante, potente, abundante sobre o nosso chakra sacral, nos trazendo alegria de viver, criatividade, paz, firmeza. E essa luz intensa desce até o nosso chakra base, o raiz, descendo pelas nossas pernas, nossos pés, formando verdadeiras raízes que chegam ao seio da Mãe Gaia, que nos alimenta com sua seiva e que recebe, transforma e transmuta tudo que em nós precisa ser transformado e transmutado. E assim, meus amigos queridos, plenos e plenas da paz de Deus, perfeitamente limpos de energias negativas, pesadas, deletérias, vamos retornando, agradecendo a Deus essa oportunidade mais de amparo e de atendimento espiritual. E agradecidos e agradecidas a esses nossos atendentes fraternos, enquanto eles terminam o atendimento, vamos mentalizar a todos aqueles a quem desejamos abençoar, desejando que essa mesma luz brilhante, potente, branca com nuances douradas, atinja todos aqueles a quem desejamos abençoar e a toda a humanidade sofredora. Muita paz para todos nós. Que assim seja.